teve a oportunidade de dar uma voltinha pela Europa deve conhecer. Eles são robustos, modernos e transitam no meio das avenidas sem causar nenhum tipo de problema. Pelo contrário, em muitas cidades como Paris, Munique e Amsterdã, os conhecidos veículos leves sobre trilhos foram a solução encontrada para aliviar o trânsito do dia a dia. No Brasil, a primeira região a experimentar o VLT como meio de transporte foi o Ceará. A solução foi implantada para ligar duas cidades do sertão de Cariri, uma experiência que deu certo. Hoje existem inúmeros projetos para a construção desses meios de transportes aqui no Brasil. Alguns nem saíram do papel e outros já estão em fase final de implantação, como é o caso do VLT da Baixada Santista, que ligará São Vicente ao Porto de Santos em apenas 30 minutos. O traçado ele começa aqui nessa primeira etapa aqui no Barreiros, né? A estação aqui próxima aqui do Canteiro, e ele vai na antiga linha do trem, contorna o Morro do Tararé, entra em Santos, né? Em Santos ele vai para o Canteiro Central na Francisco Glicério e vai até o Pátio Porto ali no estuário. Então é esse traçado que dá uns 11 quilômetros. Os ônibus são grandes e não conseguem desviar do trânsito da cidade. Já os metrôs são rápidos e eficientes, mas custam caro. Os VLT surgem então como uma nova opção que une esses dois meios. É como se fosse um super ônibus que trafega na superfície sobre trilhos, possibilitando uma viagem muito mais confortável e rápida. O primeiro VLT desembarcou no Porto de Santos em maio de 2014 e agora passa por testes intensivos antes de receber passageiros em caráter experimental. Cada VLT é formado por 7 módulos interligados que somam 44 metros. Tem capacidade para transportar até 400 usuários e atinge uma velocidade média de 25 km por hora, além de contar com conforto do ar-condicionado e piso rebaixado para facilitar a movimentação dos usuários com dificuldade de locomoção. Nós vamos reduzir em torno de 20% a 30% dos ônibus. Então há um ganho na redução da frota, um ganho na redução da poluição. O VLT ele é elétrico, não polui. Os trilhos também foram importados da Espanha e são idênticos aos utilizados no metrô. Para suprir os 9,5 km da primeira fase, foram utilizados 2.400 toneladas. Apesar de ser um veículo que circula sobre trilhos, a sensação ao andar em um VLT será bem diferente, pois além do barulho ser quase imperceptível, os trilhos e as rodas possuem amortecedores especiais que evitam a trepidação durante a locomoção. As obras estão em ritmo acelerado. Se tudo correr como esperado, os VLTs devem estar circulando pelas ruas de Santos e São Vicente já em março de 2015. Mas para isso, os engenheiros devem superar uma série de desafios, que vão desde a mobilização populacional até a fundação, feita toda sobre areia. As estações, todas elas são com estacas de concreto cravadas, né? As pontes, as pontes normalmente são sobre os canais, e por questão de não ter interferência com os canais, principalmente são canais tombados, né? Até o projeto original era como a gente chama de estaca raiz, né? Que você escava, depois concreta a laje, usando o terreno como forma. A gente mudou esse projeto por conta de não contaminar a água do canal e assim por diante, né? O maior desafio que os engenheiros encontraram foi justamente neste trecho do túnel José Menino. Para passar o VLT por aqui, é preciso expandir a altura e a largura do túnel. Para isso, está sendo utilizado este equipamento conhecido como jumbo. O jumbo é próprio para perfurações horizontais e é muito utilizado em construções de túneis. O papel dele é fazer pequenos furos nas rochas onde serão implantados dinamites e assim fazer a implosão. No caso deste túnel, por se tratar de uma região muito habitada e o terreno não ser muito confiável, uma explosão estava fora de questão. A solução foi utilizar a argamassa expansiva no lugar dos dinamites. A argamassa expansiva é tipo um cimento que você faz um furo grande, enche lá dentro e quando ela vai secando, ela vai polimerizando, ela expande. Então ela expande, ela fratura a rocha, e a rocha tem um aspecto meio cristalino, ela faz em placas, né? Aí você vai lá com um equipamento qualquer, ou uma escavadeira, ou um de ponta, né? E desplaca. No viaduto da linha amarela, localizado na Avenida Antônio Emerick, a diferença é notável.
Após sua demolição completa, o viaduto foi reconstruído com dimensões bem maiores. Por baixo dele, agora passarão 2 pistas viárias, além da linha do VLT e uma ciclovia. A mesma preocupação com o terreno fez com que os engenheiros investissem em grandes paredes de contenção e tirantes de concreto. Ao todo, a obra emprega mais de 180 equipamentos e 1.200 pessoas. O investimento total do projeto foi de 1,9 bilhões de reais. Quando concluída, a linha terá 22 trens e atenderá a 70 mil usuários por dia. Fique por dentro das novidades do mundo da construção. Nós estamos de olho, afinal, TV da Obra é construção em movimento.